nós vamos... Eu vou pedir os irmãos para já deixarem a Bíblia aberta em Romanos, capítulo 5, porque é o tema que nós começamos a sequência de estudo do domingo passado. No domingo passado, nós falamos sobre perseverança. Os irmãos vão lembrar. E nós falamos de estabilidade, constância, tolerância, toda essa sequência que a tradução nos mostra de perseverança. E nós, quando começamos o estudo, nós indagamos o seguinte, que as pessoas pegam a palavra e falam assim, e exortam o outro, você precisa ter perseverança. Olha, você tem que ter mais perseverança. Mas na verdade, é Romanos capítulo 5, na verdade, a perseverança, pelo que os irmãos perceberam na semana passada, é uma situação que é difícil você explicar, porque perseverança é medida por quem? Somos nós que medimos a perseverança? Não. Para alguém falar assim, você é perseverante, meu servo é perseverante, só o Senhor pode falar isso. A perseverança não tem como a pessoa dizer assim, eu desejo o reino de Deus e não ter perseverança. Fica um paradoxo. Ou seja, eu desejo o reino dos céus, mas não tem perseverança. A primeira tristezazinha que acontece, a primeira perseguição, eu já retorno. Então, vamos ler aí novamente o texto de Romanos, capítulo 5, versículo 3 ao 5. Vou inaugurar. Pode ler. 3 ao 5. Isso. Lemos a palavra de Deus. E não somente isto, mas também nós gloriamos na tribulação, sabendo que a tribulação produz a paciência, e a paciência a experiência, e a experiência a esperança, e a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Isso aí. Olha bem, então nós pegamos esse ponto das Escrituras e começamos pela perseverança. Paulo começa o capítulo 5, ele começa com toda uma questão de exemplo de edificação. O que é que edifica um irmão do nosso lado? Lembra que nós comentamos aqui? Quando alguém passa por qualquer situação, que nós passamos também, mas muitas vezes o outro irmão, ele sente, não sente mais que você, ele sente mais visivelmente. A palavra de Deus nos diz que nós devemos consolar uns aos outros com o quê? Qual é a palavra que deve ser da nossa boca, verdadeira, que é a única consolação que existe para se falar para qualquer pessoa, seja o que ela esteja vivendo? Qual é a consolação que biblicamente foi colocada no nosso coração, que Jesus falou? Qual é a consolação? O que nos consola nessa terra? Jesus. Isso, mas com que promessa? Do reino. Isso, olha bem, é esse o lance. As pessoas esquecem disso, que a verdadeira consolação, Paulo, quando escreve para os Tessalonicenses e fala da vida de Cristo, ele fala, consolar-vos uns aos outros com isso que eu vos falei. Quer ver um exemplo? A Bíblia fala assim, Paulo fala assim, olha, eis que vos deixo um mistério. Nem todos dormiremos, mas transformados seremos. Então, o que ele vai dizendo, porque no piscar de olhos, num ressoar da trombeta, os mortos ressuscitarão primeiro, e depois nós que estivermos vivos, seremos arrebatados e transformados. E quando ele fala isso, ele consola as pessoas. Por quê? Consola. Porque naquela época, eles não tinham mais nada, não que hoje nós tenhamos. Eram perseguidos por Roma, eram odiados pela parte religiosa da época. Então, quanto mais acontecia isso, mais eles verificavam que não era deles a perseverança. Perseverança não é do ser, não vou falar perseverai, você não consegue fazer isso se Deus não determinar para você, Sérgio. Ou seja, ele olha para você, eu estou usando o pastor Sérgio como exemplo aqui, ele olha para o pastor Sérgio e fala assim, farei com que você persevere. Farei, não quer dizer, então eu posso agir de qualquer forma, não. Ele vai olhar o desejo que o pastor Sérgio tem e vai fazer com que no coração dele ele receba uma dádiva do céu, um presente. Sérgio, porquanto foste fiel até aqui dentro de toda dificuldade, agora eu prometo para você, nunca mais você vai desviar do caminho. Isso você entende? Lembra de Abraão? Jurei por mim mesmo, a ti darei essa terra, mas ele já tinha falado que daria a terra. Quando ele viu que Abraão não negou seu filho,
E Hebreus fala que Abraão não negou porque ele sabia, o Senhor já me falou que é a minha herança. Então, olha bem, eu vou perseverar em fazer o que o Senhor determinou. Eu já saí da minha terra, eu já trouxe o meu sobrinho, já me separei do meu sobrinho, já salvei o meu sobrinho lá dos reis que pegaram ele. Olha, já salvei meu sobrinho pedindo a Deus que não matasse, que livrasse a vida dele. Não creio que o Senhor me tirará a herança. E Hebreus fala que ele cria de uma forma que ele sabia que Deus podia ressuscitá-lo. Aí você vê. Então Deus fala assim, porquanto cresces, olhando para o lado e não vendo nada grande para jurar, nós juramos por quem? Geralmente nós juramos por quem? Olha, pela felicidade dos meus filhos, não é isso? Aquilo que nós temos precioso. Olha, diante de Deus, a felicidade da minha mãe que eu amo. Deus olhou para o lado e não viu nada que pudesse chegar à altura do juramento dele. Jurou por ele mesmo, jurei por mim mesmo, a ti darei esta terra. Aleluia. Entendeu? Então aí você pega e vê, você percebe que perseverança, ao contrário, todo mundo fala, irmão tem que ter perseverança. Se o Senhor não me conceder isso, não é, irmão, não tem a ver com negar que eu vivo de qualquer maneira e devo me fazer perseverante. Não tem a ver com isso. É uma situação totalmente espiritual que você só entende, mas não consegue escrever. Você não consegue passar isso para a linha, porque é mais inteligível de você falar. É como um presente do céu. Em Efésios fala assim. Em Efésios, no capítulo 3, fala assim. Deus, Efésios? É Efésios 3? Espera aí, não vamos ficar... Isso eu posso estar me enganando. Espera aí só um minutinho. Olha aqui. Para a gente completar isso, ó. Espera aí. Não é 3 não. Só um minuto. Só um minuto. Olha só, deixa a Bíblia aberta em Efésios capítulo 5. Olha bem, quando a gente fala assim, ó, perseverança, o Senhor concede a você como concede a fé. A Bíblia fala que fé é um dom dado à igreja. Judas fala isso. Um presente dado à igreja, vocês crerão. Ah, então só se Deus não conceder que eu creio? Não. Desejo. Pense bem. Você caminha o reino dos céus, porque foi feita uma promessa. Não é isso? Foi feita uma promessa para você. Aquele que o Pai me der, nenhum deles será perdido. Isso. Então. Mas, Jerônimo, e quando a pessoa se perde? Não vamos entrar nisso. Isso é tudo questões tolas de você ficar avaliando. Mas, então é como perguntar quem é o Pai de Deus. Sabe? Questões que não levam a nada. Eu sei de mim, e você sabe de você, que Deus nos conduz em triunfo. Então, nesse caminhar, o que tenta parar a perseverança? Nós vamos entrar em experiência. O que tenta parar, qual é a única coisa que ainda tem um pouco de poder para, devido à sua inconstância, tirar a perseverança do teu coração, que nós estudamos semana passada? Pecado. E, sim, o pecado, mas o pecado é gerado por isso. Quando você está caminhando com a palavra, o que pode acontecer com essa palavra genuína, autêntica, que está no teu coração? Ela é autêntica, irmã Elizabeth, é autêntica, ou seja, você tem a palavra autêntica. No meio do caminho pode haver uma tentativa de fazer o quê? Uma coisa que é autêntica... Retornar. Isso, mas retornar porque ela de autêntica passou a ser o quê? Uma coisa que é autêntica, genuína, verdadeira, ela passa a ser o quê? Qual é o contrário disso? Falsa, mentirosa, não é isso? E que dá uma solução breve para o teu proceder nesse mundo. Entendeu? Tipo assim, é como se fosse assim, o que é tentação? Eu estou resistindo. Mas aí vem uma palavra mentirosa, tipo da serpente, que mistura. Eu falei para Joyce, para ser mentira, basta ser 99,9999% de verdade. Para ser mentira. Porque a verdade, ela é a verdade. Ela não tem uma dízima no final. Não existe uma quase verdade. Por isso eu digo para os irmãos, permaneçam percebendo tudo que se fala à vossa volta, pesando todas as coisas. Por quê? A sutileza das trevas é uma coisa horrível. Quer ver? Eu falei Efésios capítulo 5, não é? Ó, versículo 6.
Leia, irmã Elizabeth, por favor, bem alto. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Certo. Então, na verdade, quem persevera é uma pessoa o quê? Obediente. Obediente. E o obediente, como é que o obediente age ante uma repreensão do pai dele? Como é que o obediente age? Se você tem um filho obediente, como o filho vai agir para que ele seja chamado de obediente? Ele recebe a repreensão. Ele recebe, mas a repreensão vem por uma causa. Ele errou. Isso, então a repreensão vai mostrar o seu erro, não vai isso? E ao invés de expulsá-lo, vai fazer o quê? Vai fazer com que o pai traga para perto dele. Nós vamos ver, isso é maravilhoso, irmão. Traga para perto dele. Existe um mistério tão grande na situação da perseverança que você passa a assumir a coragem de falar: se eu não vou caminhar se o Senhor não for comigo. Santo gosta muito de citar esse texto. Lembra, Santo, em Israel? O que aconteceu quando falou assim: enviarei meu anjo no lugar? Explica pra gente essa parte que você sempre comentou. O que o povo falou? Moisés falou que se o Senhor não fosse, ele não queria. Isso. Preferia que não... Não quero anjo. Olha que o anjo é coisa fantástica, maravilhosa, fazem até músicas. Não. Quem atravessou o Mar Vermelho conosco foi o Senhor. Quem nos abriu foi o Senhor. Não. Por favor, nós nos arrependemos. Queremos que o Senhor caminhe conosco. Então, essa situação do final de perseverança que nós estamos falando, ela gera uma outra situação chamada experiência. Experiência, se você olhar, é tudo que você adquire, no português, é tudo que você adquire de sabedoria, de técnica, de destreza em qualquer coisa devido ao tempo de uso, o tempo de caminho. Eu costumo dizer que todo idoso analfabeto, olha só, idoso, sabe o que é? Eu e o pastor Sérgio estamos chegando à parte do idoso. Nós estamos chegando. Eu já estou. Não, mas nós estamos dizendo, nós também. Então, vai chegar uma época em que talvez algumas pessoas nos acharão chatos. Sim. Outras vão sentar aos pés do Sérgio, do pastor Sérgio, e meus pés falam assim: poxa, como é que é a vida? Entendeu? Experiência. Não basta a pessoa viver. Olha só, ela não tem como deixar de ter experiência, ela viveu. Não importa, crente, incrédulo, ele tem experiência. Mas quando a Bíblia fala de experiência, ela fala de uma outra situação. Ela diz que a experiência ela só pode existir se você passou por onde? Tribulação. E a tribulação gerou o quê? Perseverança. Então, e a perseverança. Então a experiência veio da perseverança. Mas na verdade, se você olhar bem, não é uma lógica assim: pronto, passei pela perseverança, eu estou na experiência. Todos acontecem ao mesmo tempo. Sem uma não acontece a outra. Então, ao mesmo tempo que você está tendo que você passou pela perseverança, que não é medido por você, não existe um tempo. Lembra, irmã Elizabeth, que a pergunta que a irmã fez na semana passada, perguntou, deixa eu me lembrar da pergunta, perguntou dizendo: então, seria bom nós passarmos por tribulação o tempo todo? Qual foi a resposta enfática que me ouviu e depois comprovada nas Escrituras? Sim. Você fala de sofrimento e você vai comprar uma briga com quem está do teu lado. Tá maluco, rapaz? Por quê? Porque esse mundo, sofrimento desse mundo é colocado como uma situação horrível que se você puder tirar o corpo fora, você tira. Mas se Paulo está dizendo que tribulação, que era o que tinha o tempo todo, produz perseverança, é como se quanto mais batesse você, mais você continuasse caminhando. Eu dei um exemplo do homem mais perseverante do mundo. Se alguém quer falar perseverança, eu cito. O homem na Bíblia mais perseverante do mundo, não vou falar de Cristo, não vou falar de Moisés, de ninguém não. Qual foi o homem mais perseverante? Porque o fim da perseverança, passando experiência, esperança, é o quê? Que o pastor Sérgio falou, não é o reino dos céus? Qual foi, Sandro, o homem mais perseverante? Porque ninguém pode passar mais tribulação humanamente. Não, mas Jó não morreu. Vê se assim, não morreu na época. Paulo. Não, nós citamos aqui, conhecido que tem nome, mas pouquíssimo conhecido. Ele faz parte de uma parábola. Lázaro. A Bíblia fala que Lázaro, olha bem, lá no gozo, é isso que eu acho interessante do inferno, é que, olha só, meu filho, você recebeu, então alguém deu, veio de alguém, os bens. Lázaro veio de alguém, pensando, não estou falando de diabo, estou falando de concessão, é como se fosse assim: esse homem vai sofrer, recebeu os males, porém,
Isso não serviu para condenar a vida dele. Você recebeu os bens, não foi suficiente para você se salvar. Olha bem, agora ele está aqui comigo e você em tormentos. Então isso mostra uma diferença muito grande da perseverança. Na parte que diz, olha só, na parte que diz da experiência, no grego, a palavra eu gosto sempre de citar a palavra no grego, porque isso não é nada de teologia não, isso é prática mesmo, prática. Olha, tem uma palavra chamada dokme, é assim, caráter provado, um exemplar de valor aferido, genuíno e autêntico. Ou seja, então a experiência fez o que com a joia bruta? Isso, refinou. Aquilo que você rejeita, que você corta caminho, é justamente isso que você não sabe, que lapida a tua alma, que faz você forte. Quantos mundanos falam assim, quanto mais me bater, mais eu vou ficar forte. Não é assim que muita gente fala? Mas isso, trazendo para o lado espiritual, é quanto mais tenta escravizar você, mais você fala assim, só está me fazendo com que eu prossiga. Eu estou tendo provas que o Senhor me afiliou. Eu estou tendo condições de perceber que o reino dos céus está próximo. Amém. Isso. Então, aí olha bem. Vocês lembram que os fariseus, eles eram o povo religioso da época, não era? Então, olha bem. Eles, até antes de Cristo, eles ditavam a palavra. Ditavam a palavra. Eles ensinavam o povo, porque era correto. Tanto que Jesus falou assim, faça até o que eles falam, mas não faça as atitudes dele não. Entendeu? Por quê? Porque eles não tinham como mentir, isso você entende. O que levava uma pessoa para o inferno por meio deles, era eles quererem fazer da pessoa 2 vezes mais filho do inferno que eles. Que a palavra diz. Aí, ele pega e fala assim, na lei de Moisés, Moisés falou assim, um homem foi pegar lenha, lembra, está lá em Números, um homem foi pegar lenha no dia de sábado, aí pegaram ele e falaram assim, Deus tinha acabado de falar, não farás nada no sábado. Aí o que acontece? Coitado do cara, o cara morreu, não é por aí. Eu ouço, mas eu não dou valor. Nada, isso é tudo conversa fiada. Não vai te acontecer nada. Qual é a palavra que hoje você ouve aí? Eu quero que você fique na igreja. Deus é contigo. Olha, entenda bem, irmão. Deus é contigo. Não importa o tipo de vida que você está levando. Mentira. Nós vimos na semana passada, aquele que perseverar até o fim, aquele que amar o meu reino, aquele que desejar, vai adquirir isso. Aí olha só, os fariseus, eles pegaram, nesse trecho de Números, um homem foi pegar lenha e no dia de sábado, estava voltando cheio de lenha, pegaram ele e levaram para Moisés. Moisés só falou isso aqui, tem que morrer. Olha bem, a gente olha essa frase como de homem frio, né? Mas a gente acabou de ouvir do Senhor, não farás nada, o que fizer qualquer coisa de sábado, morrerás. Então, se você é avisado, pastor Sérgio, é avisado de uma coisa, entenda bem, por mais que eu tenha compaixão de você, você vai lá e pratica. Concorda comigo que você praticou porque você quis praticar, você sabia do que não devia fazer. Eu costumo dizer que confessar pecado não é falar assim, Senhor, me perdoa porque eu pequei. Não é isso. O que Deus já sabe são as impurezas do pecado. Quer ver um exemplo? Senhor, é vergonhoso falar, mas eu fiz porque eu quis, eu até lembrei do Senhor na hora, mas eu rejeitei o Senhor. Isso é confessar pecado. Quando a Bíblia fala, confessar vossos pecados, fale aquilo que o Senhor já sabe, senão ele olha você como hipócrita, querendo só o escape do problema. Quer ver um exemplo? Eu pratico uma coisa horrível, mas eu falo assim, Senhor, eu pequei. Olha bem, eu pequei. Então acostumaram-se com isso. E isso já tinha na lei. Eu posso pecar o ano todo, levava um novilho lá no final do ano, não é isso? Por isso que a Bíblia diz que a lei era incapaz disso. Aí voltando para o assunto do cara da lei, apedrejaram o camarada. Assim que apedrejaram, falaram assim, Deus falou assim, diga ao povo que façam nas franjas dos vestidos bordas acentuadas. Lá no Novo Testamento eles faziam uma coisa além, eles inventaram outra coisa. Bordas acentuadas, cada borda para uma lembrança do meu mandamento. E atarás essas bordas, e conforme for orando e me buscando, atarás mais bordas. Ou seja, se era difícil lembrar de um, quando chegar a 10, tu está tendo que lembrar de 10. Então, para que não vos desvieis dos meus mandamentos. Os fariseus, aquele povo belo,
aquele povo que recebeu Jesus de braços abertos, começou a largar as franjas naturalmente. Vai largando. Eles penduravam filactérios, eram umas caixinhas, que eles escreviam textos do livro de Deuteronômio, de Números, e colocavam ali, então eles penduravam um monte. Sabe como é que o povo via eles? Santos. Olha como esse homem é santo. Olha como está pendurado diante dele aquilo ali. O trecho que nós lemos está em Números capítulo 35. Depois, com calma, vocês vão ler. Abre Mateus 23, versículo 5. Mateus 23, os irmãos verem isso. Nós estamos falando de experiência, olha só. Mateus 23. Mateus 23. A sua Joyce. Pode ler pra gente? Não, espera todo mundo achar, peraí. Lê, na verdade, do 3 em diante, por favor. Então, peraí, show todo mundo? Tá certo aí, Sam? Aqui vai. Do 3 em diante. Fazei e guardai, pois, tudo quanto eles vos disserem, porém não os imiteis nas suas obras, porque dizem e não fazem. Atam fardos pesados e difíceis de carregar, e os põem sobre os ombros dos homens. Entretanto, eles mesmos nem com o dedo querem movê-los. Praticam, porém, todas as suas obras com o fim de serem vistos dos homens. Só um minutinho. Prática de obras, não lembra o caminho? Praticam todas as suas obras, olha bem, nós citamos o final do estudo passado, perseverança. Praticam todas as suas ações no seu caminho para serem o quê? Por quem? Homens. Pelos homens. Ou seja, Deus, que é invisível, não é suficiente para mim. Eu quero que homens vejam. Eu quero que homens tomem ciência de que tenho caminhado firmemente diante do Senhor. Quando, na verdade, quem vai medir a sua vida é o Senhor. É mais perigoso ainda. Não diminui, não. Tem gente que diminui. Deus conhece a minha vida. Quantos já ouviram uma frase assim? A pessoa está literalmente, é passível de repreensão, mas ela fala assim, olha, você está me julgando. Ela joga lá essa palavra, você está me julgando. A Bíblia fala que você pode julgar. Sabe onde fala? Pela árvore conhecereis os frutos. Pelo fruto conhecereis a árvore. Então, olha bem, quando fala julgar, não julgueis para que vocês não sejam julgados, era a lei. Não manda apedrejar, olha só, não segue aquilo que é como é que se diz, que é ineficaz para salvar vossas almas, que era a lei. A lei só avultava mais o pecado, porque um dia você vai ser julgado por ela também. Então ele dizia, agora olha só, visto pelos homens, termina, Joyce. Pois alargam os seus filactérios e alongam as suas franjas. Continua. Amam o primeiro lugar nos banquetes e as primeiras cadeiras nas sinagogas. Vai? As saudações das praças e serem chamados mestres pelos homens. Aqui. Vós, porém, não sereis chamados mestres, porque um só é o vosso mestre, e vós todos sois irmãos. Isso. Quem é o mestre? Quem tem a tradução que tem lá? A saber Cristo. A saber Cristo. Eu não tem não, Joyce? O meu está só mestre. Então, a saber que o Cristo, falar o Cristo, ou seja, o ungido. Então, quando eles falam assim, porque alargam para os homens verem, faz parte do caminho. Aí sabe o que acontece? Tudo aquilo que é imperfeito pode durar 30 anos. Olha só, irmãos, foi de Deus, tem 30 anos. Irmãos, foi de Deus, tem 40 anos. Tudo que não é perfeito, ou seja, para ser perfeito tem que ter vindo do Pai das luzes. Tiago fala isso. Tende a terminar. Ou levar você para um lugar que você não esperava que fosse. A experiência, ela faz com que você seja aferido numa visualização de escolha perfeita. Ou seja, essa palavra no grego, que é dokimi, ele disse que o caráter é um caráter provado. Só que naquela época existiam os homens, os irmãos das moedas, até um tempo atrás, no nosso século ainda, algumas moedas eram de ouro. Ouro mesmo, moedas do Brasil não eram de ouro. O que o pessoal fazia? Pegava o canivete, já ouviu falar isso? Arrancava parte da moeda, não é isso?
Por quê? Porque o ouro era valioso. Arrancar, por isso depois as moedas vieram com os risquinhos, lembra que vinham os risquinhos laterais? Era para isso, para não serem raspados. Eles raspavam e passavam a moeda adiante. Na época de Roma, eles usavam muitas moedas cunhadas por Roma. Lembra de quem é essa figura que está aqui? De César. Então dá ele o que é dele. O que aconteceu é que alguns homens começaram a raspar as moedas. E tinha os cambistas, os que eram responsáveis por fazer essa troca, a mercadoria e ver a moeda. E existiam os homens que eram chamados de dóquimos. Interessante. Olha só, a palavra experiência é dóquime. Eles eram chamados de dóquimos. Homens que sabiam diferenciar uma moeda raspada, mais sutil que fosse. Eles não aceitavam a moeda, eles tiravam de circulação. Não vamos trocar. Mas olha aqui, a moeda, eu recebi essa moeda. Não. Essa moeda, ela está adulterada. Mas olha bem, não tem. Aí botavam do lado assim, eles eram tão peritos, botavam uma verdadeira do lado. Aqui não tem diferença, Bruno. Não tem não. Nós sabemos que não é, está adulterada. A experiência tem a função de aferir você a um nível de diferenciação do erro para a verdade, do engano para a verdade, milimétrico, micrométrico. Ou seja, eu falei, a verdade, a mentira, basta ela ser 99 ponto, uma dízima de nós, ela não é verdade. Ela não é verdade. A experiência fez isso, fez com que você se tornasse uma pessoa apta. Passou pela tribulação, entrou na perseverança, perseverou nisso, e na mesma hora você se tornou um expert, segundo Deus. É um prêmio. Eu sempre falo isso. Toda a glória seja dada a Ele. É como Deus fala assim, irmã Elizabeth, agora eu estou falando para a irmã, devido à sua perseverança, e tudo que você percebeu de mim, nunca mais alguém vai conseguir enganá-la. Não que conseguisse ajudar, nunca mais. Lembra da mulher do fluxo de sangue? Quem é que lembra da história? Como é que foi? Ela estava perto, não é isso? E vocês sabem que a lei dizia que ela não tocou nas vestes da toa, não. Ela teve chance de tocar o corpo de Jesus, mas a lei dizia que um nazireu, aliás, nenhum homem podia se aproximar perto de uma mulher nos seus dias. Sabe? E ela tinha um fluxo de sangue constante, ela doença. Ela não estava nem dias, ela estava 12 anos. É isso, então, mas eu estou dizendo, quando ela falou assim, ó, se pelo menos eu tocar nas vestes, que nas vestes não torna a pessoa impura. Sim. Só que quando tocou nas vestes, o que aconteceu? Porque isso é corriqueiro, todo mundo fala sobre isso. Lembra o que aconteceu? Eu toquei nas vestes, seja lá, a mulher foi lá e tocou só um toquinho nas vestes. Saiu de gente. O que Jesus fez na hora? Aquele monte de gente. Quem me tocou? Conseguiram tirar de mim poder, tirar de mim virtude. No grego é aquilo que é só dado por Deus. Conseguiram tirar de mim, não. Isso aí, quem me tocou? Aí ela trêmula, porque eu falei, eu não toquei no Senhor. Eu toquei nas vestes, mas a acusação seria de tocar. Ele vira para ela, porque na mesma hora que ela tocou, o que aconteceu, irmão? Lembra-se? O fluxo parou. Então, parou o quê? O sintoma, porque o sintoma era o fluxo. É isso a doença? Contínuo, sem parar. Quando Jesus fala para ela, quem me tocou, ela fala assim, ela trêmula diz, mulher, grande é a tua fé. Vai, olha bem, isso que eu estou querendo que os irmãos entendam junto comigo. A determinação de Deus, vai e ser livre desse mal. Ou seja, no original diz, definitivamente, nunca mais ele volta. Mas ela não tinha sido curada, não. Ele tinha sido parado os sintomas. Os sintomas. Agora eu digo para você, livre desse mal você está. Eu estou determinando, nunca mais. Eu estou proibindo esse mal de voltar para você. Por como você creu. Geraldo, o que isso tem a ver com a experiência? É isso. Você recebe coisas do Senhor que você não tem como explicar. É como falar assim, como é que eu consigo caminhar? Porque Deus fez com que, Sérgio, eu vou fazer com que você, não vou deixar você tropeçar. Eu não vou deixar você tropeçar. Tem gente que acha que isso é uma heresia. Heresia sim, por causa da forma como crê. A Bíblia fala em Romanos que Deus, homens pecaram tanto, que Deus entregou eles às paixões. Se eles já estavam pecando antes, não estavam nas paixões, mas quando a Bíblia fala entregou, ou seja, abriu a guarda, agora vocês vão sentir, eu ainda tinha proteção sobre vocês. Tipo, o consumo do inferno em cima deles, agora eu entreguei vocês. Da mesma forma,
É como Deus, irmãos, creiam, porque isso é fiel. É como Deus determinar, Sandro, nunca mais você vai se afastar de mim. São os prêmios que recebemos por confiarmos nele no caminho. Aleluia. Senhor, o que será de mim agora nesse caminho? Eu vou dotar você de uma capacidade de discernir tanto mal, que jamais ele vai conseguir entrar um pouquinho na tua vida, não vai conseguir. Lembra do Dawkins que eu falei? Você vai pegar uma moeda e quando todos falarem isso é verdade, você vai abrir a boca. Não é verdade. Não é verdade. Eu comento muito com a Joyce de que quando as pessoas falam frases rápidas, Sérgio, falam frases muito rápidas, aquela eloquência, sabe? Porque não sei o quê, e 99,9, aí entra a palavrinha que não devia entrar. Sabe? Aquela palavrinha. Quer ver um exemplo? Geralmente, após o elogio, vem sempre uma mentira. Quer ver um exemplo? O Sandro lembra na escola dominical, quando era na igreja, que quando alguém fala alguma coisa assim, irmão, a escola não está muito boa, olha bem. O Sandro lembra, o Sandro chegou a ver isso, né? A escola não está muito boa, porque realmente essa palavra que o irmão falou muito boa, de repente fazia o que, Sandro? Jogava uma mentira. Porque inclusive a Bíblia fala que mais importante é ter as pessoas dentro da igreja. Na mesma hora, né, Sandro? Não, senhor. É isso que você adquire. Entendeu, Sérgio? Você adquire isso, você não vai confrontar a pessoa, você vai literalmente valorizar a verdade. Não é isso que a palavra diz. A palavra diz que a igreja é formada de lavados, remidos e arrependidos. Não fala que é de pessoas que entraram para se proteger. Aí pronto. Aí aquele elogio que teve já não presta mais. Você já não presta mais enquanto você está conivente e aceitando tudo quanto é palavra. Por quê? Porque nós olhamos o terno, nós olhamos, dizer assim, nós olhamos que tem várias visualizações no YouTube, olhamos que é uma pessoa faladíssima de que isso, esse camarada é um cara. Os fariseus também eram. Os fariseus também eram. Os fariseus eram maiores que Jesus, que tinham cargos. Jesus era um homem do povo. No entanto, Jesus os repreendeu. Então, quando o Senhor olha para você na sua experiência, Ele vê que você não tem mais engano. Olha o processo. Tribulação. Tribulação é tudo que esmaga você. Quem é que lembra dos estudos passados? Quando você se arrepende dos seus pecados, quando a pessoa se arrepende dos seus pecados e fala e abraça o de Deus, ela comprou uma briga com quem? Com o inferno. Por que ela comprou uma briga com o inferno? E existe meio termo, Sérgio? Existe assim. Eu sou de Cristo e eu sou quase de Cristo. Não, nós é que muitas vezes colocamos isso na mente. Porque nós olhamos as pessoas, não é isso? Nós vemos pessoas que são agradáveis, pessoas boas, pessoas, mas são pessoas ainda, são seres humanos. E debaixo da ira estão. Por isso que Romanos fala que Deus encerrou todo tipo de pessoas, bom, ruim, assassino, estuprador, debaixo do pecado para usar de misericórdia com todos. Então esse trecho comprova isso. Eu não vou ficar vendo quem faz menos ou mais. Mas e Cornélio? E Cornélio? A Bíblia fala que por causa da bondade de Cornélio, sim, isso eu tiro o chapéu. Por causa da prática da bondade de Cornélio, Deus ouviu lá do céu a parte que ele tinha com o povo e mandou o que para ele? Salvação. Então Cornélio estava salvo? Não. Mas o que chamou? Não foi bondade, obras nessa terra. Foi Cornélio, um homem bom. A Bíblia fala que ele era um centurião que cuidava dos pobres. Vai falar? Aí, irmão Gerão, quando você libera esse versículo, interessante que ele abre um procedente para suposta, né, religião, né? Isso. Abre. Isso. Lembra que Pedro teve uma dificuldade quando foi lá para a casa de Cornélio? Mas engraçado, não foi só a casa de Cornélio que foi salvo. Quem foi salvo? Toda a família dele. Interessante isso, né? Ou seja, por causa de Deus olhar para você do céu. Vamos lá, eu conheço o pastor Sérgio desde que eu vim morar para cá, lembra? Então, olha bem, um dia, pense bem no jogo, naquelas bolinhas do loto, que caiu um número só. Caiu você, Sérgio. Deus olhou do céu para você. Entenda bem, olha só, olhou do céu para você. Salvarei a tua alma. Entendeu? Porque você não vai saber nessa terra. Porque eu me arrependi. Não. Porque a muitos foi dado ouvidos surdos, não é isso? Ouvido para não ouvir, olhos para não verem, para que não crescem e fossem salvos. Isso é bíblico, está lá. Esses eu castigarei por causa da blasfêmia de tudo que fizeram. Quando Jesus expulsou demônios, falaram que ele expulsava demônio por quem?
Isso. A Bíblia fala, lá em Mateus, nesse texto de Mateus, não João, em Mateus, fala que, olha, todo pecado do homem será perdoado. Toda blasfêmia, qualquer blasfêmia é homem, mas a blasfêmia contra o Espírito, essa não será perdoada. Mas como é que é? Quando eles falaram assim, você expulsa demônios pelo Espírito do maioral dos demônios. Então ele falou assim, vem cá, se eu expulso o demônio pelo maioral dos demônios, então por que expulso os vossos filhos? Você sabe por que eles ficaram maravilhados? Lembra do estudo passado? Eles ficaram maravilhados, isso faz parte da experiência, que os demônios se submetiam, irmãos. O que tu vê hoje, o que você vê hoje, se fazem uso disso, um espetáculo mesmo, mas eu não quero entrar nesse mérito não. Eu quero dizer o seguinte, que naquela época, a Joyce leu essa semana, ela ficou maravilhada, pai, enquanto Davi tocava a harpa, o que acontecia com Sansão quando o espírito maligno estava nele? Saía, mas assim que Davi parava de tocar a harpa, que você voltava. O que Jesus falou? Nesse mesmo trecho falou, um espírito sai de um corpo, não é isso? E anda por lugares áridos. Ele falou não dele expulsando. Tem gente que pega isso, está vendo? Não tem uma libertação completa. Não existe libertação incompleta. Ou Cristo fez um trabalho em você nunca foi feito. Porque o nome tem que... O nome é uma linha do tempo. Ou é uma linha do tempo. Ou Sérgio, talvez, vou falar uma coisa pesada, talvez você só seja... Olha bem, vou usar você como exemplo. Talvez você só seja salvo no último da sua vida, salvo. Sim. Mas na linha do tempo não existe o último minuto, concorda comigo? Desde o dia. Mesmo que tenha acontecido aqui na frente, a linha do tempo de Deus, você é salvo porque Ele sabe todo o teu caminho até o final. Ele sabe se você perseverará, se você vai amar o Reino de Deus. Ele sabe se a irmã Elizabeth, se a Joyce vão se conservar naquilo que creram. Toda a palavra que sai da nossa boca, irmãos, nunca pode ser assim, vai dar tudo certo. Não faz isso não. Fala, persevera, continua, irmão. Continua. Então, quando você passa pela experiência, você vira uma pessoa, aos olhos de Deus, digna de ser ouvida. Digna de ser ouvida pelos homens. Ou seja, a ele, quando Jó, depois de ter falado com Deus, os amigos que falaram tudo, já reparou, Sérgio, que não tem nada de incorreto no que eles falaram? Eles falam da justiça de Deus, mas Deus considerou incorreto. Isso prova que com Deus não se brinca. Aquilo você não tem como antecipar Deus. Deus não vai fazer isso, não. Ele faz qualquer coisa, porque Ele é Deus, Ele é Senhor. Aí, o que aconteceu? Quando que teve aquela coisa todinha, Deus se manifestou para Jó, e no final Jó fala assim, olha, eu te conhecia somente de ouvir, mas, olha a experiência, mas agora os meus olhos te veem. Esse homem foi chamado, esse homem provocou um reboliço no céu, ao ponto de aumentar você, eu quero a alma dele. E eu sei que eu posso conseguir fazer com que ele blasfeme. Quando ele falou assim, eu te conhecia somente de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. É ou não é experiência e crescimento? Eu te conhecia de ouvir. Eu temi você. Eu temi o Senhor. Mas agora eu estou vendo, está no redemoinho, está falando comigo aqui. Por isso eu me engrandeço e levanto. É isso que ele falou? Me abomino no pó e na cinza. Por isso que eu gosto das palavras antigas. Eu falo assim, irmão, bota a cara no pó. Pode parecer uma bobeira de se ouvir, mas quando fala cara no pó, é uma humilhação. Humilha-te, perder o temor de Deus. Perderam, lidam com Deus como se fosse um amigo. Um amigo é meu colega, que Deus e o cara lá de cima, essas coisas blasfemas que falam. Sabe, um pingo de temor. Então a experiência faz isso. Agora, você quer ver? Teve homens que foram considerados dignos de serem confiáveis. Quer ver? Abram em... Olha só, por favor. Abram em João 1,45. Vamos ver um discípulo aí que é pouco falado. Mas o que Jesus falou dele marcou. Foi como falaram de Maria. Vou pedir, assim que você achar, Sérgio. Estou gostando de você ler. Você gosta de ler, tá? João 1,45? João 1,45. Ele é bem pausadozinho, porque às vezes a gente dá uma parada numa frase. João, capítulo 1, olha bem, ele foi pouco falado, mas em compensação, homens foram marcados com frases do Senhor. Peraí, só um minutinho, que quem pediu realmente não achou. Peraí, não achou não abriu ainda. Aqui, está aqui. Abriu o seu. Todo mundo então, João 1, qual versículo eu falei? 45. Isso, vamos ver, peraí, talvez você comece antes, peraí. 45, não. Lê do 44 em diante, por favor. E Filipe era de Betesda,
cidade de André e de Pedro. Filipe achou Natanael e disse-lhe: havemos achado aquele de quem Moisés escreveu na lei e de quem escreveram os profetas, Jesus de Nazaré, o filho de José. Para um pouquinho, marca aí. Olha só, achamos aquele que Moisés falou. Olha bem, o que ninguém disse, achamos aquele. É mesmo? É. Sabe onde ele é? Da cidade de Deus. Da onde? De Belfort Roxo, daquela onde tem a facção do Comando Vermelho. Ele está vindo de lá. Era mais ou menos tivesse falado isso, quando falou Nazaré. Olha o que esse homem... Alguém vai achar que ele foi petulante, né? Lê o versículo 46, por favor. E disse-lhe Natanael: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Disse-lhe Filipe. Isso. Disse Filipe o quê? Vem e vê. Pronto. Alguém vai pegar, poxa, que petulância, Natanael pode ver alguma coisa boa? Não. Ele era um dóquimos. Peraí. Da onde ele veio? De Nazaré. Vem cá, até hoje, olha bem, que ele falou, não vem nada de bom, só tinha bandido em Nazaré, salteadores, talvez Barrabás fosse de Nazaré, um exemplo. Gente contra Roma, subversivo. Eu falei assim, vem cá, pode ver alguma coisa boa de Nazaré? Qual foi o conselho que deu? Vem e vê. Olha o dóquimos aí. O que os dóquimos faziam? Eu pegava a moeda assim, peraí. Olha aqui, mas é idêntica. Não é. Por quê? Por que autor te dá isso? Porque eu sei como é uma moeda verdadeira. Olha bem, aí vem ver. Jesus deveria dar uma bronca nele, olha o que Jesus faz. Continua, Sérgio, por favor. 47, isso. Jesus viu Natanael. Não, é o 47? É 47. Jesus viu Natanael vir ter com ele e disse dele: eis aqui um verdadeiro israelita, a quem não dá. Meu Deus do céu, gente, olha a explicação, não precisa de eu falar. Eis aqui um homem, no meio dessa nação toda, em quem sabe diferenciar. Ele elogiou o questionamento dele. E não há dolo, ele nunca vai conduzir ninguém ao erro, ele vai se preocupar, vai assim, peraí, lembra que os profetas, quando o rei falava alguma coisa, ele fazia, espere aí e veremos o que o senhor tem para falar contigo. Eles davam tempo? Sim. Eles davam tempo. Esperavam o senhor falar. A Bíblia condena uma atitude humana que foi condenada em Esaú e principalmente em Caim. O imediatismo. Você responder logo. A Bíblia fala, o provérbio fala assim, que o tolo, o sábio ouve atentamente e o tolo responde imediatamente. O tolo não tem prazer em conhecer nada, apenas que se expressa a sua opinião. Então, olha bem, quando Jesus fala assim, eis aí um verdadeiro israelita, verdadeiro, esse é verdadeiro filho de Abraão. Nele não há dolo, ele está preocupado, ele deseja tanto ver o Messias, que ele questionou, falou assim, pode ver alguma coisa boa de lá? Vem aqui e vê, você vai comprovar com os seus olhos. Mas Jesus depois fala uma coisa para ele, vai, continua. 48. Isso. E disse-lhe Natanael: de onde me conhece? Isso, tu? Porque ele não tinha visto Natanael ainda, ó, vai. De onde me conhece tu? Jesus respondeu e disse-lhe: antes que Felipe te chamasse, te vi eu estando tudo debaixo da figueira. Ele não viu. Quando ele falou assim, não viu, eu sabia que ele não tinha falado para ninguém que estava debaixo da figueira. Aí ele falou assim, eu já tinha escolhido você. E outra coisa, quando ele fala assim, eis aí um verdadeiro israelita, olha a experiência de Natanael. Natanael desejava tanto, esperava, tanto que foi falar, ó, achamos o Messias. Eles desejavam, e Natanael falou assim, olha, tudo bem, mas pode vir alguma coisa boa de lá? Porque a Bíblia fala que de Belém viria. Ele nasceu em Belém e foi criado em Nazaré. Entendeu? Olha a lesa no diabo aí. Então pode ver alguma coisa boa de Nazaré? Vem ver. Comparou assim, realmente. Aí Jesus fala assim, vem cá, eu já tinha te visto você. Olha bem, eu já tinha visto você. Eu sei da tua experiência e sei do desejo que está no teu coração. Por isso, eu estou citando minhas palavras, por isso você está sendo escolhido. Ela sofreu por mim. Olha bem, está sendo escolhido. Olha o que Jesus falou assim. Na verdade, deixa eu explicar uma coisa, irmão. Exortação é diferente de demonstração. Exortação é reforço. Que eu vou exortar o Sérgio. Sérgio, olha bem.
Pastor Sérgio, cuida das suas ovelhas. Eu estou fazendo, estou reforçando uma coisa que você já faz. Isso é exortação. Exortar é falar assim, Joyce, não se esqueça de ler a palavra e continuar em oração, porque ela já faz isso. Então você exorta e reforça. A admoestação é tipo uma bronca. Você admoesta a pessoa para que ela possa acordar e ver a verdade. O que Jesus fez, ele exortou. Olha só, lê o versículo onde nós paramos. 49. 49, vai. Natanael respondeu e disse-lhe, Rabi, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Isso, porque viu que o Jesus viu ele sem ver, não é isso? Agora olha Jesus, vai, 50. 50. E Jesus respondeu e disse-lhe, por que te disse, vi debaixo da figueira e Isso, creio. peraí, isso não é uma prova de que Jesus não tinha visto? Ele, só porque eu falei, porque eu sabia que você está debaixo da figueira, crês? Quando finaliza. Coisas maiores do que esta verá. Para. Dito ou não dito a experiência, não é? O caminho? Olha só, eu vou fazer com que você veja coisas superiores a isso. Eu vou literalmente fazer com que vocês vejam coisas tão maravilhosas que quando vocês pregarem, que eu parti, que eu subi ao céu, e vocês forem pregar, vocês vão ter uma autoridade tão grande, que vão olhar para vocês e vão assim, eu creio. A Bíblia fala que Jesus, os fariseus quando falavam, eles não viam autoridade, mas quando Jesus falava, eles viam o quê? Autoridade. Por que ele tinha autoridade, Jesus? Só porque ele era o Messias? Porque aquilo que vi do meu Pai, olha que coisa interessante, tu vê aquilo que vi do meu Pai e ouvi, isso eu passo para vocês. Então isso que é dogmas, não tem como eu me enganar mais, não é porque eu sou bom, não porque eu pego um monte de livro e estudo, não, porque Deus me presenteou com isso. Não é isso que diz, Deus nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais, nada na terra, nas regiões celestes fora da terra, em Cristo fora da terra. Tudo isso. Então se alguém cuida ter bens nessa terra, o maior bem, o único bem que nós temos é aquele que é duradouro, onde a traça e a ferrugem não corrói. E isso faz com que você caminhe. Vamos lá. Aleluia. Olha bem. Por favor. 51. Não. Aí parou. Filipenses capítulo 2. Lembra? Guardem isso. Dogmas. É interessante guardar isso, por quê? Porque dogmas é aquele que consegue botar... Olha, irmão, tem coisas que são... Já viu um relógio, quando o relógio é uma réplica? Tu bota do lado. Não tem como saber qual é o verdadeiro, porque você não é capacitado para isso. Bota quem fabricou o relógio para ver. Assim que botar no pulso, não é o verdadeiro, ele gosta de peso. Dogmas é aquele que consegue discernir fielmente o genuíno do falso. Ele é autorizado pelo céu, ou seja, você vai saber discernir isso aí. A sua experiência, você ganhou isso. Nada mais pode enganar nem você nem seus familiares, porque você estará tomando conta disso. Agora, Filipenses no capítulo 2. Você pode ler para a gente? Olha só, Filipenses, capítulo... Aqui. Eu perdi o tato totalmente, a folha agarra. Aqui, Filipenses, capítulo 2. Versículo... Deixa eu ver se é isso mesmo. Possível? Lê para mim do 19 em diante, por favor. Bem pausado. E espero no Senhor Jesus que em breve vos mandarei Timóteo, para que também eu esteja de bom ânimo, sabendo dos vossos negócios. Porque a ninguém tenho de igual sentimento que sinceramente cuide do vosso estado. Porque todos buscam o que é seu e não o que é de Cristo Jesus. De quem que ele está falando aí? Timóteo. Entendeu? Por isso que é bom pegar, é uma carta, irmãos. Ele escreveu uma carta, cada frase foi importante. Todos, ele não estava dizendo que todos eram hereges, ele falou todos buscam o que é seu. Mas Timóteo o quê? Continua, Silvia. Para onde? 20. Porque todos buscam o que é seu e não o que é de Cristo Jesus. Mas bem sabeis qual a sua experiência e que serviu comigo no Evangelho, como filho ao Pai. Quem tem uma noção diferente disso? Diferente. Fala. E conhecereis o seu caráter provado. Isso!
doquizo, fiel, caráter provado. Vocês vão ver que esse homem, ele não estou mandando porque ele é o cara que eu quero escolher, porque eu quero ele, porque é meu filho na fé. Ele tem um caráter provado, olha, sem entrar em teologia nenhuma, que eu detesto isso. O que você entende por caráter provado? Olha bem, se é caráter provado, foi provado por quem? Pelo Senhor. Pelo Senhor. O que é um homem com caráter provado? Pensa bem, assim, pensa, não é porque tem uma resposta exata, mas pensa bem, alguém que tem um caráter provado. Quando você fala assim, caráter, a pessoa pode ser de um bom caráter ou de um mau caráter. Então eu posso provar que o Sandro é um mau caráter. Um exemplo, a prova, eu provei, está provado, cara, você tem péssimo caráter. Ou como o pessoal diz, desvio de caráter, essa palhaçada fala. A Bíblia fala que esse homem que está brilhando tinha um caráter provado. Lembra da palavra grega dokme, que é a variação vem de dokmos? Ou seja, esse homem tem experiência. Ele resistiu a tudo. Sabe onde ele resistiu? Lembra que na igreja ele foi desprezado por causa da idade dele? Já leu lá em Timóteo, leram? Carta de Timóteo? Olha, ninguém despreze porque você é novo. Ninguém despreze isso não permita que ninguém despreze isso não. Porque o Senhor não olha desse jeito. Não olha, fulano é velho e o outro é novo. A Bíblia fala que ele pregava com tanta força que começaram a mandar mensagenzinha para Paulo. Ele falava, ele exortava como tivesse vivido aquilo ali com Cristo, como tivesse sido um apóstolo. Ele não foi apóstolo. Mandaram as fofoquinhas para Paulo. Por isso que Paulo fala aqui dele, olha, ele está pegando pesado com a gente. Olha bem, pegando pesado, como? O que ele está usando? Ele está usando a palavra. Paulo, voltando para Timóteo, fala assim, Timóteo, não precisa abrir para ler, todo mundo sabe de cor. Eu te ordeno, insta em tempo e fora de tempo. Pregue a palavra, cumpre a sua obra de evangelista, porque virão dias em que eles não suportarão mais a palavra. Mas querendo ouvir coisas agradáveis, por isso que eu digo, irmão, não fica triste quando aparentemente pessoas que começaram a seguir conosco, não é que não, seguir na sua vida, já não seguem mais. Entenda bem, intercede por ela sim, mas não fique triste, porque isso é mistério acontecer, é necessário acontecer. É um sinal do céu. Muitos vão parar no meio do caminho. E quando para, e nós estudamos aqui, não só para não, critica você que está caminhando. Sabe, incomoda isso. Então, quem está... Repete o versículo, Jorge. O versículo, qual é o versículo? 22. O 22, lê. E conheceis o seu caráter provado, pois serviu ao Evangelho junto comigo como filho ao Pai. Vocês sabem o que quer dizer serviu ao Evangelho junto comigo? O que Paulo... Só sobrou para Paulo o quê? Na história dele. Quem é que lembra? Mal ele se converte, as escamas caem dos olhos, não é isso? Eu vou mostrar para esse homem, Senhor, esse homem aí arrastou gente pelos cabelos de dentro das casas. Ele é um vaso para mim. Eu mostrarei para ele o quanto ele deve enriquecer e viver com saúde pelo meu nome. Foi isso que ele falou? Não, sofrer. Padecer. Essa palavra no grego, padecer, ou seja, vai sentir na carne. Aí, quando Paulo é ameaçado de preso, vem um homem com cinto, não é isso? Lembra do homem com cinto? Aquele que eu colocar esse cinto, vai sofrer e vai morrer em Roma. Os irmãos começaram a chorar, meu Deus do céu, porque criam na palavra. Vem cá, vocês estão me deixando constrangido. Vem cá, quer dizer, então vocês estão chorando que eu não morra? Eu não só estou aqui para viver por ele, como estou pronto. Olha bem, Docmos, eu sei discernir o que Deus quer para a minha vida. Mas isso é mal, Gero. Não é mal, não. Eu sei, o meu olhar dado por Deus, pela experiência do caminho, faz com que eu tenha discernimento de que vem do Senhor. E tudo que vem do Senhor é bom. Estamos encerrando, irmãos, olha só. Esse é o caráter provado de Timóteo, né? Agora, entra outro detalhe. 2 Coríntios, capítulo 4. Quando eu falei que o Docmos é a pessoa que discerne, pode botar hiperfantasiado. Teve um filme uma vez que o camarada conseguiu fazer um quadro de um jeito, do jeito assim, os peritos não vão conseguir descobrir, uma réplica, mas perfeita. Eu estou querendo que o perito descobriu. Ele não descobriu pegando lupa, não. No filme ele faz assim.
olhou assim. Assim, não é verdadeiro. Como você pode saber que não é? Eu estou sentindo isso. Ele nem pegou aquela lupinha de olho assim para ver a textura, ver nada. Ele pegou lá e falou assim. Ele bateu o olho assim. Não é verdadeiro. Irmãos, é uma coisa dada pelo Senhor. Eu quero alegrar o coração dos irmãos com isso. É uma capacidade que vai criar ternura no coração do pecador. Também. Quando você anunciar de um jeito, quer que alguém anuncie uma verdade? Vê se ele crê, o nível que ele crê nessa verdade. É o nível que essa pessoa que vai te ouvir vai ouvir. Eu ouço do pastor Sérgio, eu vejo os olhos dele brilhando quando ele fala disso. O pastor Sérgio, eu tive doente, ele não falar dizendo que eu ia levantar da cama e falar assim, olha, o Senhor, qualquer coisa que não seja contigo, ele está passando por você. Essa é a diferenciação, sabe? Diferenciação de você cuidar de uma pessoa. Você não deve cuidar de uma pessoa e trazê-la a uma realidade, não é que não existe, que é passageira, é momentânea. Sim. Mas você traz à mente dela a promessa que foi feita para ela. Sim. Isso aí, entendeu? Eu falei o quê? 2 Coríntios, não é isso? Não. Isso aí, 2 Coríntios 4. Deixa eu ver aqui. Irmã Elizabeth, pode ler pra gente? Estou salteando aí para todo mundo ler. 4 é o versículo. Vamos ler do 1. Vamos começar pelo 1, vai. Quem tiver uma palavrinha diferente, por favor, diz a minha tradução é diferente, tá? Porque é importante, vai. Pelo que, tendo este ministério, segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfalecemos. Antes rejeitamos as coisas que por vergonha se ocultam. Para! Entenderam aí? Nós rejeitamos as coisas que por vergonha se ocultam. Quantas são aceitas porque achamos que aquilo ali isso aí tem cunho da verdade. Não tem. Continua lendo, vai ficar pior. Vai. Não andando com astúcia. O que é astúcia, irmão? É como ver que animal? Serpente. Não. Lembra que de que? Não. Pode ser também, mas astúcia. Lembra que Jesus comparou a astúcia? A raposa? Chamou Herodes de raposa. Diga aquela raposa. Lembra que ele queria ver Jesus? Vem cá, diga aquela raposa. Já pegaram na Bíblia? Está escrito raposa. Diga aquela raposa que os mortos ressuscitam, os cegos veem, os coxos andam, os mudos ouvem e aos pobres é pregado o reino do céu. Fala para ele, que eu sei a esperteza dele, não quer nada com o reino de Deus. Ele queria me ver, entendeu? Queria me laçar. E ele fala, diga aquela raposa. Então vai, não andando com o quê? Não andando com astúcia. Agora vem a pior parte, vai. Nem falsificando a palavra de Pronto. Deus. Eu estou pausando. Não falsificando em nada. Mas alguém tem condições de falsificar a palavra? Sim. Você pode ler uma coisa e enganosamente, com dolo, você conduzir uma pessoa ao erro explicando de uma outra forma. Mas você está explicando, aquela pessoa não tem o dom de Deus de discernir? Sim, tem. A hora que ele bater de frente com filhos de Deus, que precisa de orientação, mas tem um espírito que é superior a todos os homens, ela fala assim, não, eu não creio nisso não. Como você não crê? Porque a minha vida eu estou passando por isso e sei que vem do Senhor. Isso aí, irmãos, vocês aceitariam no seu passo que tudo que vier a nossa pior coisa que possa existir na vida do Filho de Deus vem do Senhor? Amém. Crê assim, pastor Sérgio? Eu creio. Olha, vem. Irmão, não pode pensar na pior coisa que existe. Eu aconselho os irmãos a verem, eu não gosto de falar isso, mas isso eu vou aconselhar, que eu aconselho a José para ver. Qual é o nome do filme? 90 minutos no paraíso. Assistam. Não é filme evangélico, assim, de produtor evangélico, não. Olha, a Silvia assistiu, 90 minutos no paraíso. Gente, que coisa o filme. Você treme, assim, de ver que parecia que ele tinha virado um herege, não é isso? Sim. E tudo era por causa de uma coisa que ele viu enquanto estava morto. Olha, vocês não acreditam. E foi baseado em fatos, não é isso? Sim, é real. Em fatos. Depois, o que ele faz? Ele, no final, não estou dando spoiler, mas no final, devido a tudo que vocês vão assistir, ele aconselha uma pessoa que está vivendo uma coisa, a mesma coisa que ele. Sim. Ele fala assim, isso aí vai passar. Lembra? Isso vai passar. Mas é fora de série, eu aconselho qualquer um a ver esse filme. 90 minutos no paraíso. Sabe? Você nunca assistiu não, né? Assistam. Então, olha aqui, continua, Beth. Nem falsificando a palavra de Deus, não é isso? E assim nos recomendamos a consciência de todo homem
na presença de Deus pela manifestação da verdade. Pronto. A sua é igual, idêntica, é isso, Sérgio? É. É a mesma coisa? Sandra, a sua é idêntica? Joyce, a sua é idêntica? Sim. Eu vou ler na minha, que a minha é diferente, ó. É o versículo último. Não, é o 2. Antes rejeitamos as coisas que por vergonha se ocultam, não andando com astúcia, nem falsificando a palavra de Deus. E assim somos recomendáveis, olha bem, nós somos recomendáveis à consciência. Existe uma coisa que discina melhor, que possa discernir melhor uma situação do que a própria consciência? Olha bem, pela consciência nós sabemos que praticamos o mal, pela consciência nós sabemos que praticamos o bem, pela consciência sabemos que uma pessoa foi má com a gente, pela consciência sabemos que foi boa, pela consciência observamos que Deus é bom, pela consciência, a mesma consciência rejeitamos Ele. Entendeu? Agora nós nos recomendamos a sermos provados por qualquer homem. Olha bem, Paulo está dizendo nós, esse nós é plural majestaico, é aquele nós que a gente usa, foi só você, mas você fala, irmão, quando nós estivemos lá no Ceará, fala nós, porque é uma beleza da linguagem, chama-se plural majestaico. Quando ele fala, nós nos recomendamos a qualquer homem, somos recomendados, ou seja, nós fazemos questão que vocês nos julguem. Nos julguem. Nos julguem, ou seja, o Senhor nos dotou de experiência capaz, olha bem, para transformar vidas. Aí acusaram o Paulo, falou assim, mas não está dando muito certo não. A igreja de Coríntio era terrível, terrível. Por quê? Tinha muita gente rica, pessoal que tinha se convertido, muita gente misturada. Olha bem, o versículo 2 termina com o quê? Na presença de Deus pela manifestação da verdade, não é isso? Olha o 3. Levete, por favor. Mas se ainda o nosso evangelho está encoberto, para que os que se perdem está encoberto. Entendeu? Olha só, se alguma coisa parece encoberta no que ensinamos, não é para todos, é para só para os que rejeitam. Quer ver? Se anuncia tanta mentira, que agora você não tem uma diferenciação. É necessário ter adquirido de Deus dogmas, dom de discernimento, nunca, dom concedido por Deus. Olha, eu jurei para você, Alessandro, nunca mais eu dotarei você de um dom que você vai conseguir tirar as pessoas do erro, mostrando para elas. Eu sei como mostrar para você a verdade. Eu sei. Entendeu? E para finalizar, 2 Timóteo 2,15, por favor. Esse é um versículo só, Sérgio, você pode ler para a gente? 2 Timóteo, todo mundo achar, porque é o texto 2, versículo 15. Espera aí. 2, 15. Aí. Espera aí. Deixa eu ver aqui. Todo mundo achou? Olha só, bem pausado aquela palavra, Sérgio. Vai. Não, é 2? 15. Estou em primeiro, Timóteo. Salvaciar dando a luz a filhos. Peraí. Eu pensei, que isso? 2,15 aqui. Isso. Mas, na verdade, leu 14. Primeiro, vai lendo bem pausado. Porque lemos a palavra de Deus. Trazes estas coisas à memória, ordenando-lhe diante do Senhor, que não tenha contendas de palavras, que para nada aproveitam e são para perversão dos ouvintes. Contendas. A mentira batendo de frente com a verdade. Lembra? Fala assim, já rejeita. Proíbe, não vou. Já viu quando você dá ênfase à opinião do incrédulo? Aí você dá mole e daqui a pouco você deu moleza na sua atitude e aí você já está impregnado dela e você não tem como sair. Mas não soube responder. Não, você se deixou levar por uma coisa que é maligna, que vem para destruir. Então, repetindo, é só o finalzinho. Contenda de palavras, depois de contenda de palavras, Sérgio. Contenda das palavras que para nada aproveitam e são para perversão dos ouvintes. Perversão. Olha bem, podia ter tido uma palavra mais leve. Perversão. Perverteu o caminho, ou seja, anulou o caminho. Aí ele vai. 15. Aí ele aconselha esse pastor chamado Timóteo, um garoto novo, temente a Deus e que passou com Paulo nas aflições. Olha o conselho que ele dá. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar,
que maneja a palavra da verdade. Olha aqui, procura apresentar. Sabe o que é essa frase? Se nós for mudar, traz Deus para o teu convívio. Né? Não é fazer de Deus uma lugar. Ou seja, se junta a Ele como uma pessoa que foi aprovada por Ele próprio. Quer dizer só, se junta com o Senhor, porque você já foi aprovado por Ele. Você já virou dóquimos. Você é uma pessoa que sabe discernir a verdade. Então eu confio em você, Timóteo. Você prossegue fazendo como Deus te orientou. Então, irmãos, aí eu digo para vocês, experiência é concedida pelo Senhor. Lembre-se dos homens que viveram experiência. Você lembra da experiência? Lembra da experiência? Pode fechar a Bíblia, olha só. Lembra da experiência de Jacó? Jacó, o nome é surrupiador. Israel é aquele que luta com Deus. Aquele que luta. Jacó me chega depois de ter praticado a mentira, porque foi prática, uma mentira, bem nos planos do Senhor. Aquilo, ele chega e fala assim: Senhor, se tu fizeres voltar em paz para minha casa, não é isso? Erigiu aquela coluna lá, dormiu, viu os anjos subindo e descendo, não é isso? E falou assim: certamente aqui é a casa de Deus. Ele falou assim: se fizer voltar em paz, então tu serás o meu Deus. O Senhor, nossa, boa pedida, vou fazer isso. Tu viu o que Jacó sofreu na mão de Labão? Viram? Gente, tudo que ele viu Labão fazendo com ele, assim: cara, na verdade eu fiz tudo isso, eu fui astuto, eu usei da incredulidade do meu irmão e como é que se diz? Tem outro título para ele, profano, né? Do profano do meu irmão, eu usei isso para benefício, não é isso? Quando ele chega no Val de Jaboque, que ele bota o nome de Peniel, porque ele lutou com o anjo, ele atravessa e respira fundo com a família, com os bens, mas quem estava esperando lá do outro lado? O irmão. E ele vai me matar. Ele respira e fala assim: que seja. Ali, o homem confiante, a sua astúcia estava quebrado. Por isso Deus fala assim: por quanto lutaste com Deus, teu nome serás agora Israel. Porque lutou com Deus e prevaleceu. Você teve coragem de assumir de que você poderia receber de Deus o que é bom. Quando chega para o irmão abraça ele chorando, totalmente mudado. Irmãos, a experiência faz com que nós tenhamos lá na frente a certeza de que nós não fomos enganados. Amém? Os irmãos entenderam que a palavra, não é que eu diga, o que a palavra mostrou hoje, sabe? Autênticos, ou seja, concessão dada por Deus. Eu vou abrir os seus olhos, e todos que você falar, você vai abrir os olhos deles, porque você será uma autoridade nas moedas. Olha bem, quando pegarem moeda, será que isso é verdade? Quantas pessoas me procuram a gente nas casas? Eu não queria te fazer pergunta, porque uma pessoa falou para mim assim, assado. Sim, é procedente. Não, isso não é procedente. As pessoas procuram porque veem que você maneja a palavra, não é de conhecimento. Vê que você literalmente crê naquilo que você está falando. Amém? Amém. Vamos orar, vamos agradecer a Deus. Agradecer a Deus, pedir ao nosso pastor Sérgio, que vai estar orando, finalização. Senhor nosso Pai, querido Deus, nesta manhã, no nome do teu Filho amado, Amém, Jesus, aquele que morreu pelos nossos pecados, aquele, meu Pai, que foi para o Calvário, Senhor, e naquela cruz não era o Senhor, mas sim nossa, meu Pai. E aí, nesta manhã, meu Deus, nós aqui, Senhor, estamos gratos a Ti, diante da Tua presença e da Tua face, Te glorificando, rendendo louvores ao Senhor, dizendo que Tu és grande, poderoso, que a grandeza do Teu Espírito, a honra do Teu Espírito, Amém, Senhor, meu Pai, nesta manhã, foi derramada sobre nós, eu creio, Senhor, que o poder, a glória, meu Pai, que foi conquistada por Ti no Calvário, meu Pai, e honrada pelo Teu Pai, meu Pai, aquele poder que o Senhor declara que está acima dos céus e abaixo da terra, hoje nos visitou nesta manhã, nos trazendo paz, nos trazendo a certeza da libertação da nossa alma, e nos dando a certeza, meu Pai, que, como foi ensinado hoje, meu Deus, que a perseverança, meu Pai, vai nos trazer a experiência, e essa experiência vai nos levar à Tua presença.
Então, meu Pai, nos ajuda cada dia mais, Amém. Senhor, Nos a estar no conduz, Teu Senhor. caminho. Ilumina, Senhor, nossas decisões. Que não seja, meu Pai, nessa manhã, neste dia, nós tomando decisões por nós, mas sim Teu Espírito, Senhor, nos guiando e nos direcionando. Obrigado, Senhor, por esse espaço, Senhor, pela vida de cada irmão, Amém. Senhor, do irmão Jerônimo, da sua família, dos irmãos que aqui se encontram, que abriu as suas portas para ensinar, para trazer a sua verdade, a verdade que nos leva a uma vida eterna contigo, Senhor. Amém. Continua nos abençoando e que a tua graça, o teu amor possa estar conosco a cada instante, a cada segundo, Amém. em nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Encerrado. Que bênção, né? Que bênção.